E aí, pessoal, tudo bom? Tá falando é o Camargo, começando mais uma edição do Já Podcast. E hoje a gente vai falar sobre buracos negros. E eu tô com o pessoal aqui, o Vicente, Opa! a Aline, o João Tranquilo? e o Vitor. E aí, galera, tudo bom? E já vamos começar com a primeira questão. A gente quer saber o que é um buraco negro. Alguém pode falar? Você quer falar, Victor? Eu falo. Não, pode começar. Tá, cara, vamos lá. Primeiramente, eu só quero ressaltar aqui sobre os buracos negros em si, que como eles são um objeto intrigante de estudo. Porque eles é cercado de mistérios, é sempre um tema que é muito em alta, até sobre quem gosta de ciência, até sobre quem não se importa muito. Mas sobre o que ele é em si não é tão difícil de responder, sabe? Ele é basicamente um objeto com uma massa enorme e essa massa fica concentrada num ponto e o que gera um volume muito pequeno. E nós temos a fórmula da densidade, né, que ela é dada por massa sobre volume, e quando a massa é muito grande e o volume é muito pequeno, naturalmente a densidade também fica grande. Ou seja, a gente pode definir o buraco negro basicamente como um objeto massivo no meio do espaço que possui uma densidade grande e que naturalmente também possui uma gravidade muito grande ali por perto dele. Tá, então, tipo, ele é um bagulho que suga as coisas no espaço, praticamente. É, esse ponto dele sugar as coisas é justamente por conta dessa alta gravidade que ele tem. Só que tem uma curiosidade inclusa nisso daí, que é basicamente que, por mais que essa gravidade dele seja enorme, o alcance dela não é muito grande. Porque justamente ele é concentrado num ponto muito pequeno. Logo, ele não consegue expandir essa gravidade dele por muitas extensões e ela fica ali também condensada numa quantidade muito menor. Mas É. sim, ele realmente puxa tudo pra ele. Então, tipo, tudo inclui a luz. E, tipo, já que ele puxa a luz também, como que foi possível ver ele? Como foi a primeira descoberta do buraco negro? Cara, isso daí é muito interessante, porque assim, vamos lá, primeiramente o buraco negro ele puxa a luz, mas isso daí é só a partir de um certo ponto. Como eu já tinha dito anteriormente, só para contextualizar aqui, ele é todo concentrado num ponto específico lá no centro dele, e a partir desse ponto tem um limite que ele, tipo, se você ultrapassa aquele limite dele, ele a partir dali você não consegue mais sair. E aquele aspecto negro que nós vemos em volta dele lá, totalmente preto, se dá justamente por conta desse limite. Aquilo lá na real não é a superfície dele, sabe? Aquilo ali é na real o limite que você pode chegar até perto dele sem ser sugado e não conseguir voltar. Tanto que naquele limite é justamente onde a luz não consegue sair. Por isso que ele cria aquele aspecto parecendo que ele tem uma superfície negra, quando na verdade não. A massa dele em si é só um ponto que fica no centro dessa superfície. Mas é que a gente não consegue enxergar lá dentro. Basicamente é por causa disso que ele é como é. Agora, É, e sobre... basicamente. Pode falar aí. Opa, Não, eu fala. só ia comentar que isso aí meio que derivou um pouquinho da teoria da relatividade do Einstein, né? Que ele fala do espaço-tempo, né? É literalmente uma malha, né? Tipo uma cama elástica. E basicamente tem um ponto realmente muito pesado nessa cama, né? No espaço-tempo. E basicamente que puxa tudo pra lá, inclusive a luz, né? E, tipo, como é realmente muito denso, né, o buraco negro, como eu comentou lá da massa sobre o volume, basicamente puxou até a luz, então. Só que não, meio que a luz que a gente não vê é realmente a luz que não escapa dele. Então, por causa disso, a gente consegue ver um pouquinho da luz, né? Porque, por mais que ele realmente puxa toda a luz, tem algum ponto lá, alguma quantidade de luz que consegue escapar dele ainda. É, cara, E Pode pode, ter uma quer falar, pergunta? Lilian? Fale. eu queria perguntar, é uma outra dúvida que eu tenho aqui. Como exatamente se formam? O buraco negro, normalmente ele vem de estrelas que são extremamente massivas e acaba colapsando, né? Às vezes acaba acabando com o combustível, o negócio que a gente chama de exaustão nuclear. Basicamente é uma estrela extremamente massiva que esgota, porque é uma estrela o quê? Ela é basicamente ela, sei lá, o Sol. É uma estrela. Ela zera luz através de basicamente reação química e energia nuclear. Algum dia o Sol vai colapsar porque a energia nuclear dele vai acabar e meio que vai acabar
entre aspas, assim, implodindo. Isso aí vai acabar causando uma densidade muito grande. Tanto que é até o que a gente chama de explosão de supernova também. Sobre isso daí, só para complementar um pouquinho o que ele disse. Tem todo um processo, né? E tanto que isso daí é um outro tópico muito importante de se estudar, que é sobre justamente a evolução e a vida estelar. Que basicamente a estrela ela vai fazer lá ali o processo de fusão nuclear, ela vai queimando os elementos por ordem de tabela periódica, né? Então ela vai queimando ali o oxigênio, ela vai queimando depois outro e outro e outro, o hélio e tudo mais. E aí o último elemento que ela queima é o ferro, e depois que o ferro acaba, ela basicamente explode. Só que aí tem todo um esquema que isso daí também tem a ver com um cálculo que o povo fazia e ainda se faz hoje em dia. Que é basicamente você pega a massa dessa estrela e começa a calcular para ver o que vai acontecer com ela depois que ela explodir. E aí começaram a notar que depois ali de 8 vezes o tamanho da massa do Sol, aconteciam umas coisas meio estranhas ali com ela. A estrela ela não simplesmente explodia ali e se tornava uma anã branca ou uma anã vermelha. Eita, peraí, me desculpa que eu errei aqui. Ela vira uma anã vermelha, mas não uma anã branca. Tudo bem. Ah, quando essa estrela tem em torno de 8 vezes mais a massa do Sol, ela explode numa supernova. Não, pera, supernova? Não, pera. Desculpa, esqueci de novo. Ele vira uma nebulosa. Que é basicamente ali uma grande área de poeira estelar que fica ali, que depois que é o material da estrela depois que ela explode. Mas depois que essa estrela explode numa supernova, ainda sobra um caroço dela lá no centro. E aí eles pegaram aquele mesmo cálculo que eles estavam fazendo e apontaram para aquele caroço que sobra da estrela. E aí eles viram que se aquele caroço for até 3 vezes maior do que a massa do Sol, ela vira uma estrela de nêutrons. Que é basicamente ali uma estrela formada só por nêutrons, ela não tem existência nem de prótons nem de elétrons, e ela é totalmente instável. E se for mais do que 3 vezes, ou seja, 4, 5 para mais vezes do que a massa do Sol, aí sim ele não consegue suportar o próprio peso dele por conta de ações da gravidade, e aí ele acaba colapsando dentro de si mesmo e vira um buraco negro. Basicamente é assim que se forma, é a principal forma de formação dos buracos negros. Caramba. Interessante. Cara, Bastante coisa. Até agora, bastante coisa sobre o buraco negro. E uma coisa que a gente vê muito, principalmente quando a gente está falando de espaço no geral, é que a representação disso que a gente tem, tanto em fotos como arte sobre, é que geralmente é tudo muito. Como é que eu posso falar? Mas são coisas muito grandes, entre aspas. E em relação ao buraco negro, a gente já falou bastante sobre a massa, mas e sobre o tamanho? Tipo, ele vai crescendo, ele fica maior em relação mesmo ao tamanho, ele já tem um tamanho fixo, como é que funciona? Ele é grande, pequeno, é relativo? Quer falar aí? Não, dessa parte eu não tenho muito. O negócio que é realmente um fato é que o tamanho do buraco negro muitas vezes se dá pelo tamanho da estrela que ele se originou. Então, essa parte é meio que proporcional. E Basicamente é isso. Sobre o tamanho original dela, sempre deriva dessa estrela, né? Porque tudo deriva do tamanho daquele caroço que sobra depois da explosão da nebulosa. Mas sobre essa questão do tamanho dele, cara, o buraco negro é um astro que ele constantemente está emitindo radiação. E é sobre um processo que foi proposto por Stephen Hawking na teoria de mestrado dele, que é basicamente que ele vai emitindo radiação e consequentemente ele vai evaporando, ele vai perdendo massa em forma de radiação. Isso faz com que o buraco negro devagar, bem lentamente, reduza sua massa. Porém aquilo, ele absorve matéria. Ou seja, quando ele absorve matéria, naturalmente ele cresce um pouco. Então ele basicamente, o buraco negro é um objeto que ele sempre fica nessa luta de tentar conseguir mais massa para conseguir se manter e evaporando aos poucos no processo de radiação Hawking, liberando radiação. Até que chega um ponto que não sobra mais nada e ele simplesmente some, ele evapora por total. Que é a morte do buraco negro. poético. Sim, bastante. Muito bonito. Realmente é algo muito. Acho que é muito da hora, sabe? É algo muito. Principalmente quando a gente tá falando sobre Einstein, naquela parte lá do início, que é doido ver, tipo,
na época, assim, você vê que não tinha tecnologia tão avançada assim, mas mesmo assim existiam suposições sobre, e ver que essas suposições hoje em dia estão certas, é realmente tipo, um bagulho bem surpreendente, assim, se a gente for parar pra Sim, cara. pensar. Inclusive, é um bagulho muito louco, porque naquela época lá eles faziam tudo isso aí de papel. Esses cálculos Sim, aí que eu então. falei eram todos no papel, cara. Os caras pegavam ali, e ia canetando ali, simulando. Isso é E muito Detalhe legal. que computador tudo isso também. aqui, tudo isso aqui é basicamente teoria, né? Tipo, tem coisa que está sendo comprovada ainda. Tipo, a teoria da relatividade do Einstein nada mais que é uma teoria ainda. Só que ninguém conseguiu provar o contrário. E É uma teoria muito bem aceita. é, Inclusive, essa semana ainda, ou semana passada, agora eu não me lembro bem, saiu uma matéria semana nova. passada. Foi semana passada, né? Sobre, mais uma vez, que Einstein estava certo sobre uma coisa que estava prevista na relatividade geral em relação ao buraco negro. Que é basicamente que um buraco negro que estava sendo observado, ele... Buraco negro, assim, ele tem diversos tamanhos, e esses muito grandes, tem hora que eles acabam emitindo certos jatos. Esses jatos são basicamente jatos de matéria que eles expelem das suas partes polares. Então, esse buraco negro que eles estavam observando, ele começou a expelir matéria. E eles notaram que aquele jato de matéria não era. Como que eu posso dizer? Ele não era consistente, ele não se mantinha numa direção específica, ele estava variando. Ou seja, o buraco negro ele tem movimento. Ele não é algo que ele roda num eixo fixo. Ele basicamente fica rodando ali e rodando. Isso é um aspecto muito legal. Isso que você falou dele rodando, ele chega a ser orbitável? Sim, sim. Você quer falar sobre isso? É, não, pode falar. Tá. Sobre ele ser orbitável, igual eu falei, ele exerce uma gravidade muito grande em volta dele, só que o raio dela é pequeno. Mas é aquilo, ele só passa a realmente consumir uma estrela ou algum astro, alguma matéria, quando ultrapassa aquele horizonte de eventos, que também é conhecido como raio de Schwarzschild, que foi o físico que descobriu ele. Mas contanto que você não ultrapassa aquele horizonte de eventos, esse buraco negro é totalmente orbitável. Inclusive tem vários buracos negros por aí que eles são orbitáveis e orbitados por estrelas. Mas outra curiosidade dele é que esse raio de órbita dele é definido por uma outra característica principal dele que chama spin. Que é eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque isso é uma característica quântica, mas basicamente esse spin ele vai definir o sentido em que a rotação desse buraco negro é feita, ou seja, se é anti-horário ou é horário, e consequentemente também define a órbita dele. Ah, não, que da hora. Ah, É, eu só- lembrei. então, Pode eu só ia falar. comentar sobre a questão orbitável, que é só legal pensar na luz, né? Então, que tinha falado lá no começo, lá, como é que a gente vê a luz do buraco negro? Ela, teoricamente, ela orbita também, não esqueceu de falar isso. Sim. A parte da luz que não escapa, tá perto do horizonte de eventos, realmente orbita o buraco negro. E isso é muito legal de pensar também. Exato. Tanto Por que isso que você dá vê aquele- que aqueles É, buracos que, né, negros. Opa, perdão. Exatamente. pode falar, pode falar. Você. Tanto que você vê que aqueles buracos negros supermassivos, né, que a gente chama que aqueles lá gigantescos, que tem aqueles anéis e tudo mais, esses buracos negros específicos, eles não conseguem consumir toda a matéria que orbita eles, então ele acaba formando aqueles anéis que são formados basicamente de matéria, e você consegue também notar que ele tem uma certa areola em volta dele, que aquilo ali é basicamente fótons que não foram absorvidos e estão rodeando ele ali também em órbita. É o que basicamente não consegue escapar, que não é consumido por ele, mas é o que também não escapa, né? Porque o raiozinho, tipo, o raiozinho de luz é literalmente uma reta. Então, você vê como realmente um buraco negro, ele meio que distorce a realidade, de fato. Sim, não, é exatamente isso que eu ia comentar sobre, tipo, que eu acho muito da hora, principalmente em fotos que a gente vê, que você vê o buraco negro é realmente tipo, uma bola densa, uma bola, assim, escura de matéria, e em volta é, tipo, você vê às vezes ali uma luz branca, sabe? Tipo luz mesmo. Eu acho muito massa isso, essa parte do anel também, parte do buraco negro, é muito massa, acho muito da hora. Eu só ia falar que esse negócio de orbitar o buraco negro me lembrou muito o filme do Interestelar, que o. Tipo, tem uma parte que eles vão perto de um buraco negro, não tem? Sim, tem. Muito doido. Vocês chegaram a ver o filme, né? Então, aquele filme não é baseado muito na própria física em si, porque ele tenta refletir a realidade o mais próximo possível e você também consegue ver lá sobre toda essa questão de você poder se aproximar dele, mas não é suficiente, né? É muito legal isso aí. Uhum. Essa
parte de filme, principalmente que você falou, muitas vezes em filme de espaço que a gente vê, principalmente essa parte específica a gente vê muito em relação a Star Wars no geral. A gente vê muito de tipo as. Como é que eu posso falar? Não são viagens rápidas, mas essa parte de. Putz, esqueci. Caramba, mas a gente vê muito em filme falar de buraco branco. Branco não, mas buraco de minhoca no geral. Exato, buraco de minhoca. Sim. Como é que funciona isso? Como é que. Cara, O que realmente é esse buraco de minhoca? sobre buraco de minhoca, você levantou um ponto muito legal aí. Mas ele é basicamente só uma teoria, não tem nada comprovado sobre isso, mas ele seria basicamente a forma de você conseguir atravessar o espaço de maneira instantânea. Ah, uma das teorias dessa formação desse buraco de minhoca tem justamente a ver com o buraco negro, que é sobre uma teoria de que o buraco negro, que é um objeto que puxa, né, ele suga tudo que chega perto dele, a partir do momento que uma pessoa ou, enfim, é consumida por esse buraco negro, ele sairia por um outro local, que seria o buraco branco, que ao contrário do buraco negro que suga a matéria, o buraco branco ele expeliria a matéria. Ou seja, nada conseguiria entrar nele. Mas isso é só uma teoria, tanto que tem muitos pontos controversos nisso. Por exemplo, se ele só espere matéria, como que ele consegue ficar vivo? Porque o buraco negro ele sobrevive consumindo matéria. Se ele só espere, como que ele continua vivo? Então, tipo, tem várias questões que envolvem aí que a própria física não permite que esse objeto exista, mas pode ser que exista, nós não sabemos. O buraco de minhoca, ele é muito aproveitado realmente em ficção científica, porque basicamente foi na época que o Albert Einstein ele publicou a teoria da relatividade, e como eu falei, né, é como se fosse uma cama elástica, assim, o espaço-tempo, só que nada impede do espaço-tempo realmente não ser um plano, né, ele ser reto, sei lá, igual um livro, mas de repente ele pode ser curvado, e tipo, nessa curva, como se fosse tipo em forma de um C, né, da letra C, de repente alguém que tá lá na parte de cima do plano, e por um buraco pra parte de baixo do plano. E só que é aquilo, né? Nenhuma teoria da relatividade foi comprovada direito, quanto menos um buraco de minhoca. Mas essa ideia de viagens de grande distância em pouco tempo é algo que realmente é muito bem explorado na ficção científica. Não, eu acho muito da hora essa parte do buraco de minhoca. Quando você falou da parte, sei lá, de cima pra baixo, parece tipo. É como se estivesse realmente atravessando algo que seria inimaginável muito rápido, né? É, é realmente Realmente é maluco. engraçado isso aí, porque é palpável, né, essa ideia. Tipo, faz sentido. Qualquer pessoa pensar nisso é muito legal. E realmente é muito fascinante. Mas como eu tinha dito anteriormente, tem algumas falhas físicas disso daí. Porque, por exemplo, quando você chega a cair ali no buraco negro, ou seja, você entra para teoricamente sair do buraco branco, você acaba sofrendo um efeito que a gente chama de espaguetificação. Que basicamente o buraco negro te consome, contorcendo todo o seu corpo, e a própria radiação também acaba te aniquilando, né? Então, tem conceitos físicos. Sim, não, mas é igual vocês falaram, a maior teoria da relatividade foi comprovada. Sabe-se lá quando a gente vai realmente conseguir comprovar isso. Vocês têm mais alguma coisa pra perguntar? Alguém tem uma pergunta? Eu tenho. Eu queria saber o que acontece se uma pessoa cai dentro de um buraco negro exatamente. Tipo, tem mais ou menos etapas do que aconteceria? Cara, TI é muito legal. Você pode se eu falar essa parte aqui, Victor? Não, pode falar. Cara, sobre isso, como eu já havia falado ali anteriormente, quando a gente, na teoria deles ali, que é uma das falhas dele, quando a gente cai lá, a gente sofreria o efeito de espaguetificação. Mas, além disso, vamos supor que, sei lá, tenha um segundo observador que esteja olhando você indo em direção ao buraco negro de fora. Basicamente, o que essa pessoa ia ver? Além de acontecer tudo aquilo ali com você, vamos supor que você seja imortal. Você não ia sofrer com a espaguetificação e que também a radiação não ia te evaporar. Nessa situação, basicamente, como o Victor tinha dito anteriormente, o buraco negro distorce espaço-tempo. E com isso, a dilatação do tempo, basicamente, ela ia fazer com que acontecesse um efeito chamado redshift,
que é derivado do efeito Doppler. E isso eu acho que o Vitor consegue explicar melhor que eu. O efeito Doppler, só explicando rapidinho aqui, é um fenômeno da ondulatória, mas eu, explicando em termo básico, ondulatória é o quê? Falar. Quando você fala, você está emitindo onda. O efeito Doppler é quando você está na rua tranquilo, você é um observador e passa uma fonte de som, uma fonte de onda. Que no caso seria, sei lá, um carro de ambulância. Quando ele tá passando, ele vai fazer então, tipo, quando ele passa, você tá ouvindo de longe, tá um som, e quando a ambulância passa, ela começa a se afastar mais de você ainda, ela muda. Isso aí se dá porque, como ela tá emitindo onda e se locomovendo ao mesmo tempo, as ondas que vão para frente e as ondas que vão para trás acaba tendo frequências totalmente diferentes. E isso daí é caracterizado pelo efeito Doppler. Então, tipo, quando você tá na frente quando a ambulância ainda não passou por você, ela tá com um som numa frequência diferente, porque justamente essa frequência é menor, porque tá meio que amassando cada comprimento de onda que tá na frente dela. E quando ela te passa, acaba ficando com uma frequência maior, porque justamente está tendo um espaçamento maior entre as ondas. Quando a gente coloca isso daí em termos de avistamento em si, basicamente quando o som está se aproximando, quando a onda está se aproximando, ela sofre o blue shift, que é basicamente que, colocando em cores, ela fica azulada, ela fica num tom mais azul, ao invés de um tom neutro. E quando essa ondulatória está se afastando de nós, ela sofre o red shift, que é o que acontece no caso do buraco negro. Então, basicamente, é isso que acontece quando você cai no buraco negro. Eu não recomendo. Não cai em buracos negros. Não faça por favor, é perigoso. Obrigada pela dica. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Tá tudo certo? Tudo tranquilo. Tranquilo. Tá tudo bem também. A gente já pode acabar por hoje, eu acho. Então, tipo, muito... Alguém tem uma pergunta? Fale agora o cálice para sempre. Não? Tá. Não, eu só queria agradecer aqui, foi muito legal participar do podcast sobre o tema de buraco negro. Falamos muito sobre teoria da relatividade, curiosidade do buraco negro, Muito interessante. muito legal. Também queria agradecer pela participação do pessoal, foi muito divertido falar. E eu aprendi bastante. Eu acho que... Eu não sei muito de buraco negro, mas agora eu fiquei um pouco mais interessado em aprender sobre. E eu recomendo que o pessoal que vai escutando aí aprenda também, porque é um assunto bem interessante. Exatamente. Realmente. Então, quem quer falar mais uma coisa? Uma consideração final? Não, tranquilo. Não, tranquilo. Muito conhecimento, muita coisa. Muito bom. Tá. Então, É isso então. finalizando por hoje. Muito obrigado pela audiência aí, galera. Valeu, galera. E até mais.